Beleza. Ori, boa tarde. Boa tarde. Ori, a gente sabe que a situação não tá fácil, né? Zona de rebaixamento. E um Santos agora, Neymar, Borges e companhia. O que o senhor tem a dizer sobre esse jogo de amanhã contra o Santos? É um dos jogos mais difíceis que o Botafogo tem até aqui. E pode ser um divisor de águas, assim como foi o clássico Come Fogo? Olha, é um jogo onde os 3 pontos eles são fundamentais, principalmente para nós. É um jogo vamos dizer assim, de uma diferença um pouco elástica em relação à qualidade técnica, que é normal e natural, mas é um jogo onde nós podemos buscar a nossa reabilitação e dar tranquilidade à nossa equipe. Eu acho que esse jogo é de muita importância, principalmente para nós e para os nossos jogadores. Dori, boa tarde. Boa tarde. Queria saber de você, como técnico experiente, como é que tem sido esses dias, a gente vendo de fora muita pressão, falaram em outros nomes, o próprio Ajá que foi cogitado também no comercial. Como é que tem sido para você suportar esses dias e também preparar o time para um jogo tão difícil como o Santos? Olha, nessa nossa vida de futebol com mais de 30 e poucos anos, não é a primeira vez, não vai ser a última. Eu disse várias vezes aqui para vocês, tudo aquilo que está acontecendo, nós tínhamos dito e trabalhado a cabeça, né? Principalmente de vocês, do nosso torcedor, das dificuldades que você tem na montagem de uma equipe, quando você não obtém os resultados, correto? Se hoje, por exemplo, depois de 2 vezes que eu passei aqui, eu venho para um retorno para montar uma equipe, fazer um time de futebol, a situação era um pouquinho diferente em relação às outras 2 vezes. Quando eu aqui cheguei a primeira vez, para vocês terem uma ideia, acho que você não tinha nem nascido em 81, eu não precisei contratar um jogador. Na segunda vez, em 2001, foram contratados 5 jogadores na minha chegada. Hoje nós contratamos mais de 25 a 30 jogadores. Então, existe uma diferença muito grande em relação às outras vezes. E principalmente, sabendo que você vai entrar num campeonato logo e com muitas dificuldades, aonde é uma equipe que entre as 20 que estão disputando o Campeonato Paulista tem uma dificuldade muito grande por não ter participado de um calendário mais ativo, um calendário de mais dificuldades depois do Campeonato Paulista. Então tudo isso aí pesa numa formação, para você chegar numa qualidade maior e disputar com igualdade às vezes com outras equipes. Então aquilo que nós dissemos para vocês, são 12 vagas, 8 vão brigar justamente na ponta onde nós sempre falamos para vocês, e nós nos incluímos nisso aí. Algumas equipes que nós pensávamos que poderiam permanecer junto conosco deram uma disparada, mas é 1 ou 2, isso aí é atípico. Eu lembro bem, o ano passado, se não me engano, o Mirassol, já no começo já estava liderando inclusive o campeonato. Esse ano está aí o Paulista. Quer dizer, são equipes que fogem um pouco, por quê? Porque de repente os jogadores contratados e o trabalho que está sendo feito, ele acabou tendo um resultado rápido dentro de campo. Encaixou, como a gente diz na gíria do futebol. E para nós e mais outras equipes ainda está com dificuldade justamente em cima de algumas peças. Mas como o campeonato ele tem ainda a possibilidade de contratações, ele tem a possibilidade de recuperação, vamos ver se agora contra o Santos a gente busca essa recuperação para dar um sossego, né, para acalmar um pouquinho e para parar toda essa botaria aí, porque isso aí normalmente são boatos, entende? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que fechar a boca, né, trabalhar, fazer o nosso trabalho e buscar o resultado dentro de campo. Não tem que estar contestando se vem o Pedro, vem o João. Eu acho que a direção de qualquer clube, né, ela tem o direito de pensar e agir da maneira que é melhor para o seu clube. Eu entendo dessa maneira. E qualquer profissional que tiver o seu contrato com o clube, desde que o contrato seja cumprido, eu não vejo mal nenhum que se faça uma troca, que se busque objetivos de outra maneira. Isso aí tudo tem que ser respeitado. Agora, obviamente que no futebol, você sabe como é que é, né? É a mesma coisa, né? Às vezes fura o pneu do carro, em vez de trocar o pneu, eles trocam o motorista, sabe? É mais ou menos um exemplo para dar para vocês, certo? Então, o futebol, de repente, é melhor trocar o motorista, porque daí, né, vai continuar com o pneu furado, mas troca o motorista. Então, é mais ou menos por aí que acontece no futebol, e nós estamos plenamente acostumados com isso. Professor, boa tarde. Boa tarde. Levando-se em conta que o Santos é um time que tem vocação para ataque, um potencial muito grande ofensivo, Neymar, Ganso, Borges e até o Boa chegando por trás também, com o Melano. Dá para dizer que montar um time um pouco mais cauteloso seria o mais sensato para o Botafogo? Digamos, fechar a casinha, como se fala no futebol, a gíria, né? Seria o mais sensato, mesmo jogando em casa? O Botafogo fechar a casinha seria o ideal? Olha, a maneira como o Santos joga, por exemplo, com o Borges e o Neymar pelo lado esquerdo, praticamente
deixando o lado direito com a entrada do Elano, por aquele lado que é um quarto homem de meio de campo. Teoricamente o Santos joga com 2 homens na frente. E o homem que mais aproxima normalmente é o Ganso. Então, hoje, se você observar, como nós observamos no jogo contra o Palmeiras, né, os 2 jogadores que estão realmente trabalhando muito, né, e estão dando trabalho às outras equipes é o Ganso com o Neymar. E talvez até involuntariamente eles estão jogando muito só. Um procura muito o outro e estão esquecendo às vezes até do Borges. Isso eu conheço bem o Borges, que começou comigo praticamente em 2005, ele não está muito satisfeito. Deu para perceber de longe que ele não está enquadrado dentro daquilo que está se fazendo. E o próprio Elano também, que está com uma certa dificuldade, né? Não sei o que está se passando, ele tem uma certa dificuldade. Então, o Santos também tem seus problemas. E, obviamente que ontem deve ter sido puxado a orelha, eles vêm aqui com a cabeça, né, bem quente, porque o município deve estar exigindo muita coisa, e obviamente que nós vamos ter uma grande dificuldade. Agora, dentro da minha formação, o que eu procurei? Eu procurei primeiro estabilizar o setor defensivo com mais experiência, certo? Segundo, no meio de campo, todos os 4 jogadores que nós temos, além deles saírem para o jogo, principalmente os 2 da frente, que é o Camilo e o Alex, eles sabem marcar também. Então eu vou ter um meio de campo com boa marcação, e principalmente a gente tomar cuidado com o Ganso e o Neymar justamente em cima do nosso lado direito e lado esquerdo do Santos. Mas é retranca? Não, eu não tenho. Se eu pudesse dizer para você, vou botar 3 zagueiros, eu acho que também eu perderia ali no meio, entende? Então nós temos jogado no 4-4-2, às vezes até variação para 4-3-3, né? Quando não tiver jogador expulso, que às vezes com expulso você fica com a menos, aí fica completamente desfigurado. Mas a intenção realmente é a gente fazer um 4-4-2. Senhor, só mais uma da minha parte, em relação à parte psicológica, quando se vem de 4 jogos, né, derrota e só uma vitória na competição, ganhar, e ainda mais ganhar em casa de um time grande, isso pode ser o que falta ao Botafogo para dar confiança a esse elenco? Justamente, o que nós vamos querer é que a equipe faça uma grande partida, em primeiro lugar, né, demonstre a vocês que eles têm capacidade, que eles têm tido capacidade dentro de campo. Infelizmente o resultado, eles têm sido bastante negativo nesse aspecto, não tem refletido aquilo às vezes que a equipe produz dentro de campo, e obviamente com os resultados negativos às vezes se apaga até um pouquinho o brilho de uma equipe que estava num crescente técnico, certo? Eu espero que dentro desse jogo haja um crescimento técnico, haja a coragem da equipe participar os 90 minutos em busca do resultado. É isso que nós esperamos. Um resultado realmente, né, dá uma tranquilidade maior, porque a diferença de 1 ponto, né, às vezes até um gol, você assume outro posicionamento dentro do campeonato.